No ar, Radar de Notícias. Bom dia, 7 horas e 25 minutos. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canal 3 da NET e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de quinta-feira, 27 de setembro de 2018. Participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp 99507-6900. Celular nas mãos da Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Virgílio Rocha, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Carla Ramaciotti. Bom dia, nosso ouvinte, telespectador e internauta. Radar de Notícias, o único programa multimídia de Guarulhos. E atenção, ainda hoje temos notícias sobre o deputado estadual Jorge Wilson Xerife, da época em que ele era diretor do PROCON. Temos novidades, hein? Virgílio, antes das notícias, Corinthians pegará o Cruzeiro na final da Copa do Brasil? É verdade, venceu ontem o Flamengo no Itaquerão, né, por 2-1, e o Palmeiras só empatou com o Cruzeiro lá em Minas. Então, Cruzeiro e Corinthians. Corinthians e Cruzeiro. Entre o paulista e um mineiro. E lamentável, teve briga ontem, depois do jogo Cruzeiro e Palmeiras. Teve lance de boxe. É mesmo? Triste. Dois Aliás, cá entre nós, né, estava para falar isso, ainda bem que você me lembrou, tenho visto algumas torcidas organizadas se manifestando politicamente contra ou a favor de determinados candidatos. Me desculpe, mas que moral vocês têm? Que moral vocês têm para falar sobre a política? Hein? Falar sobre ética, falar sobre comportamento. E proibir de votar em determinado candidato. E a democracia? Não, é absurdo, hein? Que moral vocês têm para entrar na política partidária, hein? Bom, são 7 horas e 27 minutos. Atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Caixa inibe competição em novo crédito consignado. Caixa Econômica Federal agora inventou que você pode pegar dinheiro emprestado usando seu fundo de garantia por tempo de serviço como garantia. O que eu adoro aqui no Brasil é que eles inventam, os banqueiros inventam aqui no Brasil, agiotagem sem risco. Porque você emprestar dinheiro consignado, na verdade, tem a garantia que vai receber. Sim. Já não bastava crédito consignado nos salários, né, para os pensionistas, aposentados, agora inventaram atrelando o seu fundo, o seu FGTS. E mais, a Caixa Econômica Federal, de certa maneira, quer uma exclusividade sobre esse tipo. Olha, empréstimos, era melhor liberar o dinheiro do que liberar empréstimo, porque empréstimo implica em juros. Né? Agiotagem, a verdade é essa, agiotagem oficial. Permitida. Folha de São Paulo destaca: Supremo veta que eleitor com título cancelado vote. Ou seja, quem teve o título cancelado por causa da biometria, quem não fez a biometria, como é o caso em Guarulhos, né, de muitos, milhares de eleitores não fizeram a biometria, o Supremo definiu ontem que não poderão votar esses eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico. No Brasil são cerca de 3 milhões de eleitores, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Não se sabe qual será o impacto, né? Em Guarulhos, cerca de 148 mil, vamos arredondar, né? 150 mil títulos foram cancelados. E quem não regularizar não pode prestar concurso público, tirar passaporte, outras coisas. Né? Vai ter que regularizar a situação depois das eleições em novembro, né? Corinthians já falei, vamos lá. Em alta nas pesquisas, Haddad vira alvo em debate. Pois é, pesquisas e mais pesquisa. Aliás, para minha surpresa, ontem saiu mais um Ibope, né? Que na verdade não mudou nada em relação ao Ibope de segunda-feira, só oscilou. A grande expectativa é para amanhã, sexta-feira, dia 28, em que nova pesquisa Datafolha presidencial será divulgada. O Estado de São Paulo destaca: voto útil não decola, Ciro e Marina atacam Haddad. E como é que fica no segundo turno? Se eles tiverem que se aliar com Haddad? Que passou, passou. Trump não descarta a intervenção na Venezuela, intervenção militar, viu? Donald Trump fala até em intervenção militar na Venezuela e, por coincidência, o Nicolás Maduro resolveu ir à Assembleia da ONU, em Nova York.
Ele dizia que tinha medo de morrer, de ser assassinado, e agora resolveu comparecer. Então, os Estados Unidos continuam sendo a polícia do mundo? Continua. A grande potência com Rússia e a China, né? Falei. Vamos lá, Guarulhos hoje então. STF mantém 148 mil títulos de eleitores cancelados em Guarulhos. Foi 7 votos a 2 no STF, placar. Aeroviários denunciam agressão de seguranças do GRU Airport a funcionários e passageiros. Estranha essa situação, hein? Os novos seguranças lá são, hein? Grande porte, grande porte. Nova pesquisa de Ibope Ceni aponta a liderança de Bolsonaro. Essas principais manchetes do Guarulhos hoje, vamos com a Folha Metropolitana. STF mantém cancelamento de 148 mil títulos de eleitores em Guarulhos. Cidade busca novas parcerias com Câmara de Comércio França-Brasil. Ok. Bom, já tem mais alguma coisa? Prefeitura entrega 776 novos pontos de iluminação pública. Falando em iluminação pública, o diretor Mário Arada, Rua Antônio Rabelo, aqui, ao lado do nosso estúdio, do Estúdio Radar de Notícias, na Vila Galvão, está precisando de manutenção na iluminação pública. Daqui a pouco, já vi pelos bastidores, o polêmico ex-vereador alemão. Fala, Carla Ramaciotti. Pedro Notari, mais uma vez também, moradores reclamando da falta de iluminação pública no Parque Continental 2. Muitas ruas sem iluminação e a violência está demais, Pedro. Muitos assaltos, principalmente em residências. A iluminação na periferia significa segurança, né? Eu me pergunto, aquela empresa Tervan, ela continua atuando? Eu me perdi nessa novela aí. Nós vamos contatar hoje a assessoria de imprensa da prefeitura, ok, Carlos? Tá certo. O que mais? O Carlos do Gopoúva reclama de carros estacionados dos dois lados da via da Alameda Iaiá. Alameda Iaiá. Na Alameda Iaiá, no Gopoúva. No final da Alameda Iaiá, eu mesmo tenho dificuldade de passar ali, passo todo dia. O diretor Koga de trânsito, manda um agente de trânsito com uma caneta afiada lá. É passagem de ônibus, tem escola, então atrapalha muito ali o trânsito. Ok. O Felipe Rabelo, da assessoria do SAAI, mandou que o serviço de conserto da rua Iná Sampaio Doganelli será realizado hoje e o da rua dos Eucaliptos, no Jardim Malvinas, foi realizado ontem. Então, agradeço, SAAI. Nossos agradecimentos ao SAAI. Aliás, a assessoria de imprensa da Pro Guaru, eu estou esperando até agora uma resposta em relação à rua Trovão, que foi denunciada ontem aqui, Jardim Bela Vista, entulho e mais entulho na rua Trovão. Né? E, produção, estamos com a foto no ponto? Não, vamos lá para o Guaru então? Vamos lá, 1 minuto para o Guaru. Ô Rafa. Não chegou no meu celular. Não chegou no meu celular. A de ontem. Não, mandei agora. Essa imagem está trepidando aí no... Mas ele passou ontem, da rua Trovão ele passou ontem. Eu passei agora. Não, é outra. É outra? Da bicicleta. Ah, tá. Eu mandei errado. Mandei para você em vez de mandar para... Por isso eu perguntei o que é pra falar da bicicleta. Eu vi, foi acidente. Além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Contato e receba seguros de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475 9 Proguaru. Trabalho No ponto aí. 7 horas e 34 minutos, 7h34, Virgílio Rocha. Pedro, o ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, solicitou formalmente ontem ao presidente Michel Temer que adie o início do horário de verão por causa do Enem. Tomara. O primeiro domingo de provas, em 4 de novembro, é o mesmo em que os relógios devem ser adiantados em 1 hora em parte do país. A presidência da República ainda não respondeu ao pedido. O Ministério da Educação teme que candidatos possam perder o exame caso ocorra no mesmo dia da mudança dos relógios. No entanto, a alteração da data depende de estudo e aval do Ministério de Minas e Energia e da Casa Civil. Olha, o presidente Temer poderia entrar para a história, né? O melhor ato do seu governo era cancelar esse horário de verão. Só quem acorda cedo, como a imensa maioria dos trabalhadores, sabe como esse horário de verão é prejudicial. Você acorda de madrugada, agora não, você está acordando 6 horas da manhã, já está dia, né? O dia está claro. Mas quem sabe o Temer possa entrar para a história cancelando o horário de verão. Vou mandar um Sedex para ele.
Vamos lá, produção, 7 horas, mais alguma mensagem aí, Não, cara? Pedro, pode chamar. Ok, então 7 horas e 35 minutos, vamos dar um rápido intervalo, em seguida aqui no estúdio, polêmico ex-vereador alemão. 7 horas e 37 minutos, 7h37, Radar de Notícias ao vivo, participe, mande sua mensagem 995076900, vale torpedo, WhatsApp 995076900. Conosco no estúdio, o polêmico ex-vereador alemão, bom dia, Bom alemão. dia, Pedro Paulo Notaro. Bom dia, Virgílio Rocha, palmeirenses. Deus abençoe vocês. Isso é hora de lembrar, né? E os nossos os telespectadores e o público Porque multimídia. teu Santos também, Quem? Estamos aí, na mesma situação de vocês. da água do alemão, né? De água aí. É, o Guti reclamou outro dia que não davam água para ele, então agora tem que dar água Mas para agora todo com essa Sabesp vai dar, né? Vai ter água para todo lugar. Ué. O Guti não tem que reclamar, não. Tá certo. Tá achando? Bom, circulando hoje a Folha do Ponto, seu jornal, alemão. Nosso. Guti culpa Pietá e Almeida por ter que vender o SAAI. Em entrevista concedida ao programa Radar de Notícias, o prefeito acusou o governo petista de arrebentarem o SAAI em 16 anos, causando uma dívida impagável. Impagável, será que é no duplo sentido? Sei lá. Você sabe que eu estava pensando ontem, Alemão? De certa maneira, essa crítica ao SAAI é que eu não posso entrevistar agora o ex-prefeito Almeida, né? Mas o ex-prefeito Almeida foi superintendente do SAAI também, né? Sim. Então, Almeida, depois das eleições, nós vamos ouvir o ex-superintendente do SAAI. Nomeado pelo Pietá. Né? Exatamente. E saiu de lá o deputado estadual, né? Sim, sim. Em 2002, né? Aliás, o SAAI sempre foi um grande cabo eleitoral, né, Pedro? Sempre. Do Jorge Sempre, Tadeu. nós saímos lá, Jorge Tadeu, saiu o próprio prefeito De Carlos, que era o vice-prefeito e superintendente do SAAI. Aliás, agora que eu percebi também que essa crítica do Guti atinge o Jorge Tadeu, né? Agora, vamos ser sinceros, Alemão, eu particularmente sou a favor que a Sabesp assuma o SAAI em Guarulhos, porque eu não vejo capacidade de investimento. A Guarulhos sofre muito ainda com a falta de água, com a falta de saneamento, enfim. É o que tem essa desconfiança, estamos num período eleitoral, né, Pedro? Um período eleitoral, nós queremos saber se esse protocolo vai ser cumprido à risca do que foi marcado, né? Nós estamos hoje, o governador Márcio França é candidato à reeleição, fez promessas, entendeu? Vamos ver, ele é um período eleitoral. Não depende só do governador, né? Depende também do Conselho Deliberativo da Sabesp, que é uma empresa. Agora, quanto à Câmara, Abasalhada. não é só a base, vai ter problemas que é o seguinte, isso daí vai se arrastar, não vai votar antes das eleições, e o PT já vai voltar para o time, né? O PT já vai se recompor, já vai estar na Câmara, hoje meio afastado, tem vários candidatos a deputados, outros cabos eleitorais, então isso não vai ser decidido agora, né? Não. E vai ser no mesmo estilo lá das audiências públicas sobre o aterro sanitário, porque o pessoal aí desse aterro sanitário no Cabo Sul, eles estão ganhando na valentona que falava antigamente, né? Porque eles vão lá, tumultuam a audiência e não acontece audiência. E essa acusação do prefeito Guti, dos dois prefeitos, vai lá na frente, na hora da discussão, vai pesar muito, né? Vai ser uma grande E novela. essa CI que montaram aí, do professor Jesus, também vai servir mais para nada, né, Pedro? Não sei, CPI a gente sabe como começa. Sim, mas eu acho que não vai. Agora a pergunta é... Essa aí, mais ou menos do jeito que foi montada, eu sei como começa e como termina. Não sei não, ele vai abordar 2017? Tem que Tem que abordar. abordar tudo, né? Então, E eu não vi naquele papel da CI, nem falando do áudio do superintendente. Falou que vai investigar e tal, mas não tinha. Fala, áudio do Virgílio. superintendente. Veja no texto aqui. Chegar e sair de casa nas horas mais escuras do dia não é mais problema para milhares de guarulhenses. Em 1 ano e 8 meses de trabalho, desde o início da atual gestão, 776 novos pontos de luz foram instalados em ruas e vielas de 49 bairros da cidade, por meio do programa Ilumina Guarulhos. Quer dizer que não é mais problema? Eu vou levar o Menos. Seus diretor problemas não tem acabaram. problema. O Ernesto Zanon, isso aí deve ser release da prefeitura? Menos, né? Bem menos, né? Olha, os números fornecidos pelo DIP, né, Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras, são quase 5 vezes superiores ao realizado nos 4 anos da gestão. A semana anterior. retrasada nós vimos ruas no centro, sem nem a luminária tem. Não tem nem possibilidade. Nem né? possibilidade.
Ô, Alemão, você fez uma montagem aqui, espero que seja uma montagem, né? O Guti com um facão no pescoço do professor Tom, o subsecretário de esportes. O que acontece? O Tom está com a faca no pescoço? Com certeza. O Tom hoje é criticado pela maioria dos esportistas. É mesmo? É criticado na cidade pela maioria dos esportistas. Me falaram até que esse final de semana ele não estava bem aí, andou por aí nos campos de uma maneira diferente, que a gente não pode falar aqui. Cabisbaixo. E o seguinte, o Tom tem padrinho, né, Pedro? Ele tem quem manda nele. Quem manda nele é o xerife, né? Quem manda nele é o xerife. E o prefeito, pelo que eu estou sabendo, o prefeito não vai. Ele vai chamar depois da eleição todo mundo. Olha, você é candidato? Você tem candidato a prefeito? Eu sou candidato à reeleição. E logicamente que ele vai condicionar, nós colocamos na coluna, vai condicionar a continuação do Tom ao apoio do xerife a ele para a reeleição, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Fácil, o xerife promete. É? Ele promete. Ele promete há muitos anos, né? Desde o tempo do Tom. Agora, tem uma fama. Cá entre nós, o xerife deverá ser candidato a prefeito em 2020, não tenho a menor dúvida. O Celso também era candidato. E a igreja chamou e disse, você não sai candidato a governador. O xerife tem patrão, né? O patrão é o dono da Record e da Universal é o patrão dele, ó. O que eles decidirem vai ser. Mas será que o Tom está de aviso prévio? Quem? O que você acha? Sei lá. Bem, de aviso prévio ele já está desde o dia que entrou, né, Pedro? Essa Secretaria de Esportes estava prometida para o vereador Paulo Roberto Sequinato. É o que falam, né? Mas agora parece que ele não quer mais? Ele não quer? Não sei. Sei não. Era quando não vai ter, quando não tem a mulher, fala, não queria mesmo. Não é certo. Então, Fala, Vigílio. Eu quero saber a opinião do Alemão sobre esse tema aqui. Alemão, de acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 3.300.000 eleitores não vão votar nas eleições de outubro, porque não compareceram aos cartórios eleitorais dos municípios em que houve o recadastramento. Em Guarulhos, 148 mil. Segundo o TRE, quem teve o título cancelado poderá regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral a partir de 5 de novembro. Eu até concordo com isso, desde que todos os brasileiros tivessem essa mesma... Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, que os nossos vizinhos aqui, em São Paulo, na capital paulista, eles não precisam da biometria. E aqui em Guarulhos, então... Então, o Supremo, eu acho que, no mínimo, foi incoerente com isso. Eu concordo, eu acho que é errado. Que eles viram o seguinte, ó, vamos fazer a lei para todo o Brasil. Agora, não pode. Ó, Arujá não tem biometria. A capital aqui dos nossos lados não tem biometria, porque só Guarulhos foi penalizado com isso. E vale observar o seguinte, essa tentativa de implantar a biometria evidencia que há possibilidade de fraudes. Sabe que tipo de fraude? Aquela que você vai votar, você geralmente tem 2 ou 3 funcionários no máximo na sessão, né? Se eles se combinarem lá, eles votam pelos ausentes e votam tranquilamente, porque o alemão libera para eu votar, eu voto e tal. Tchau. Então, há muita fraude desse tipo no Brasil. A biometria vai tentar impedir isso. Agora, concordo, 3 milhões foram sacrificados aí, e tem gente pensando ainda, acredite, que, não, eu vou chegar lá com o meu documento, com o meu título e vou votar. Não vai votar, não, você não vai conseguir votar. E gente que foi candidato, né? Que foi candidato a deputado e perdeu, a irmã do próprio presidenciável Ciro Gomes, que não pôde registrar a candidatura porque não fez a biometria. Pois é, uma situação esdrúxula, hein? Agora, você falou do xerife, ontem eu recebi uma informação, o deputado estadual Jorge Wilson era diretor do PROCON, você se lembra? Sim. E na época houve um questionamento, porque olha só, sabe quem era o presidente? Aliás, nunca deixou de mandar no PROCON. Não, né? ainda é influente. Sabe quem era o diretor da OAB na época? Era o presidente da OAB, era o doutor Ayrton Trevisan. Sim. O xerife era diretor do PROCON, o Trevisan era presidente da OAB. O mesmo prédio jurídico hoje, né? Não, PROCON, da OAB. Sim, mas hoje do jurídico que o Trevisan está hoje, o PROCON fazia parte do mesmo prédio ali. Muito bem. Acontece o seguinte, na época a OAB questionou o Jorge Wilson, porque ele estava recebendo sucumbências, honorários, né, como advogado, e ele não era advogado. E saiu recentemente ontem, saiu uma decisão do TRF3, Tribunal Regional Federal, dizendo que esse recebimento foi irregular. Ou seja, o Jorge Wilson está passível de uma ação para ressarcir os cofres da prefeitura pelos honorários que ele recebeu. Ele está devendo, mas...
Devendo o quê? Ele vai ficar devendo para a prefeitura? Não, vai ter que ser acionado para devolver. Eu conheço tanta gente que vai ter que... Fala, Virgílio. Estou vendo aqui a matéria sobre o Flamengo, né, no jornal Folha do Ponto. Nenhum torcedor do Flamengo esperava, né? O Flamengo perdeu em casa no último sábado para a Francana por 1-0 e na última rodada vai para uma missão quase impossível na segundona, né? É o último colocado do grupo 11, da terceira fase, com 6 pontos. E o Flamengo precisa vencer o Comercial em Ribeirão Preto, e às 15 horas, né? E torcer para que a Francana não vença o São José. Então, É uma situação difícil. Né? O Flamengo começou bem, com as 2 vitórias, e está praticamente encaminhado a classificação, né, Virgílio? Agora teve essas 3 derrotas que ninguém esperava do Flamengo. Agora, torcer para que a Francana perca lá em Franca, o São José. A grande vantagem é que o São José precisa da vitória também ou do empate, né? E tem que vencer o Comercial, né? Missão difícil, né? Missão difícil para o Flamengo. Ô, Lemão, você colocou uma foto aqui do Bruno Gersósimo. Eu vi. Terça-feira eu estava na sessão da Câmara, com um caderno universitário, rapaz. Conversando com vereador por vereador, ele trabalha na Proguaru e agora está anotando as reivindicações dos vereadores. Dizem que foi uma incumbência do prefeito Guti. Diz que falou, olha, agora você vai cuidar dos pedidos dos vereadores. Não é fácil, né? Porque agradar os 34 não é fácil não, né? Lembrar aquela piada do assessor que ia anotando tudo, quando acabava o caderno, comprava um novo. Agora, sabe o que me surpreendeu, Alemão? Cadê minha coluna, gente? Presta o guarda hoje aí, o Ticiano Neves, você se lembra do Ticiano? O subsecretário de Transportes? Isso. Pediu demissão. Mas não é por causa da campanha? Não. Mas será, rapaz? Estou sabendo que pegou o boné. Porque na campanha ele está fervoroso, o cabo eleitoral do Me disseram, França. Me disseram que não volta. Isso. Me disseram que não volta, não. Pegou o boné. Foi pô. Ali ficou no meio do leão, né, Pedro? Ali é lugar, ali é lugar de... Ele estava meio de assessor de luxo ali, né? Eu não vou dizer que é lugar de cachorro grande, porque tem aqueles cachorrinhos lá fora. Mas ali, amigo, sobreviver ali perto daquele time ali... E hoje há o risco de não haver sessão na Câmara Municipal. A Associação dos Guardas Civis Municipais, existe uma associação, né? Essa associação protocolou até um ofício. Aqui, ó. Pode ler, Virgílio? Associação dos Guardas Civis Municipais de Guarulhos, entidade sem fins lucrativos, vem informar que a categoria realizará manifestação na Avenida Bom Clima. Na Prefeitura? Número 90, em frente ao Paço Municipal, nos dias 27 e 28. Então, hoje e amanhã. A partir das 15 horas, com provável passeata pelas ruas do centro. Então, essa passeata dizem que vão sair lá do Bom Clima e vão até a Câmara, porque hoje é dia e horário de sessão à tarde, né? Então a sessão da Câmara corre o risco de não acontecer, até porque dos 34 vereadores, eu fiz uma conta ontem, Leão, nós temos 9 candidatos a deputado. 9 candidatos. Acho que é o maior número. E fora que eles tem uns que é candidato, tem outros que é cabo eleitoral dos candidatos, né? Muitos. Muitos. Muito. Então, essa associação... Agora não entendi, hein? Me parece que não houve um acordo, porque o prefeito Guti acenou uma solução para os guardas civis municipais, né? O plano de carreira. Ele prometeu até dezembro. Hoje acabou setembro, praticamente. Nós temos outubro, novembro e dezembro. Mas, pelo que eu entendi, essa associação não quer esperar. Mas também não vejo maneira de agilizar isso, hein? Eles aproveitam, é um bom período, né? Estamos a 10 dias das eleições, e é logicamente que ninguém quer nenhuma mancha nesse momento. Eu acredito que... É complicado, hein? Vamos aguardar. Então vai começar no Bom Clima esse movimento? A partir das 15 horas, hoje e amanhã. E vai até a região central? Passeata. Evite a região central, hein? Tá certo. Bom, produção, me dá um intervalo rápido aí, vai 7 horas e 51 minutos, 2 minutos voltaremos. 52 minutos, 7h52, radar de notícias ao vivo. Nós temos uma notícia triste nessa manhã, um ciclista, né, vítima, fatal, foi vítima de um acidente fatal. A foto está aí no ar na TV Guarulhos, foi ali na região do Mansão Danças, né, Alemão? Aquele posto. Eu passei lá, Pedro, passou? No momento, eu passei hoje, era umas 2 horas, 2 horas da manhã, 2h30. 2 horas da manhã? 2h30 estava lá Será que era um trabalhador que estava voltando? Era um ciclista que estava passeando? Eu vi um ônibus parado, me parece que foi
O acidente foi com um ônibus. Um ônibus e uma bicicleta. Isso. Bom, triste notícia, nosso sentimento da família. Evidencia, né, que Guarulhos não tem ciclovia, nenhuma ciclovia, né? Precisamos, aliás, deveríamos ter ciclovia até para os trabalhadores. Hoje muitos trabalhadores se É uma noite locomovem, chuvosa, né? Uma noite chuvosa, né, Pedro? Uma É. bicicleta madrugada, né? É. E os ônibus descem ali a Tiradentes com força mesmo. Mas Né? hoje muita gente usa bicicleta não para passear, é para transporte mesmo, Isso. né? Então, Guarulhos evidencia aí que precisa de ciclovias, e nenhuma, hein? Uma do Secap até o centro seria extremamente viável, né? E necessária, e outros pontos de Guarulhos também. Fala, Virgílio. Temos muitas reclamações aqui, Pedro. Rua Armazém, no Jardim São João Batista, está horrível de transitar, muitos buracos. Teria como pedir para arrumarem. Passam várias linhas de ônibus nesta rua. O armazém, Rodolfo do Cabo Sul. O vereador é do vereador Serjão. Tem escritório nessa rua. na Tá? rua Armazém, O armazém. está armazenando buracos? Atenção, assessoria de imprensa da Paraguaru, estou esperando resposta da Rua Trovão também, viu? E mais? A Tânia da Vila Fátima diz que no caso do piscinão basta colocar placa de proibição de trânsito e os agentes de trânsito deverão aplicar o Código Brasileiro de Trânsito. É aquele uso indevido da cobertura do piscinão? Tem, se colocar ali tem que fechar, né? Tem que fechar, fazer uma praça ali. Não tem jeito, ninguém vai. Não tem condição de você manter uma equipe ali. Eu concordo com você, tem que fazer alguma coisa ali, gramar, plantar flores. Alguma coisa. Alguma Ou coisa. fazer um gradil e tal, mas É. não tem jeito de ir. Agora parar com o festival de food truck também, né? Mas ali tem a racha ali em cima, né, Pedro? Também? Tem, que a molecada entra ali com os veículos ali dentro e você passa lá, você vê rastro de freada. Eu fico impressionado pelo seguinte, um engenheiro, arquiteto não pensou nisso, não? Deveria, né? Quem mais, Virgílio Rocha? Então temos mais reclamações. Então tem meu nome aqui? Sandoval, né? Sandoval. Peça ao SAI para consertar um vazamento de água na rua Visconde de Cairu, em frente ao número 99, no Jardim Munhoz, pois já faz mais de 20 dias. Caramba. 0800 10 10 42 é o telefone de ligação gratuita para o SAI. Aliás, muita gente reclamando que esse telefone não atende, hein? Agora, Alemão, você se lembra, em 1996, quando o Tomeu tentou privatizar o SAI, houve muita sabotagem. Você se lembra disso? Com certeza. Os funcionários do SAI começaram... E era um ano eleitoral, o Tomeu cometeu esse deslize, né? De tentar fazer isso num ano eleitoral. E aí houve muita sabotagem. Eu me pergunto se o Guti não vai enfrentar a mesma situação, né? Depende de qualquer notícia boa dos funcionários. Vão fazer, vai ter que conversar direito, né, com os funcionários, né? Mas eu acho que está muito diferente hoje daquela época, né? Eu acho que porque envolve essa Sabesp. E porque naquela época se dizia que o SAI era viável, bem viável, né? Não tinha a dívida que tem hoje. Então foi muito mais difícil. O produto era bom para vender, né? Mas a falta de água era pior, hein? Era pior. Eu não sei se era pior ou igual, não sei. E a população era menor também, né, Pedro? É. E havia um outro problema, né? A população construía sem caixa d'água. Hoje em dia, a população já se prepara com caixas d'água. Né? Começaram com 500 litros, É. mas tem gente com 2 2 mil. mil, 3 mil litros. Hoje em dia, é bom já ter 2 mil. Eu já litros. passei por isso, eu sei o que é falta de água. Exatamente. Algum destaque final, Virgílio Rocha? Não, tranquilo. Então tá bom. Alemão, obrigado pela participação. Então, Pedro, aqui no final do programa eu quero agradecer a equipe do SAMU. Pois Eu não. precisei da equipe do SAMU de Guarulhos no sábado, tive uma hipoglicemia. É mesmo? Fui atendido dentro do meu apartamento. Dentro Você desmaiou, né? Desmaiei dentro do apartamento, a hipoglicemia, baixou a hipoglicemia. Acordei com a equipe do SAMU. Que Pessoas maravilhosas. Sinceramente, eu fiquei... Olha, a gente só sabe quando é na pele. Então a equipe do SAMU de Guarulhos está de parabéns. Mas que bom saber que está funcionando, né? Funcionei bem. Tomara que esteja com recursos, né? Aparelhado, chegaram aparelhado, com todos os exames, tudo, pessoal bom, pessoal muito bom. Fico feliz de saber que o SAMU está funcionando bem. Nossos cumprimentos então ao SAMU de São Guarulhos. heróis, né? É. São heróis. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos bom dia. Obrigado pela audiência. Vamos acompanhar hoje à tarde se haverá sessão ou não. Acho que não. Também acho que não. Haverá protestos dos GCMs às 15 horas. 15 horas, hoje e amanhã. GCM protestando, nada contra e nada a favor, mas me pergunto, o código disciplinar da categoria, hein? Porque a Polícia Militar não pode fazer protesto. Não pode ir, entre aspas, né, Pedro? Mas é que... Não, eles colocam as mulheres, as irmãs, as mães.
Agora, aqui em Guarulhos é o terceiro protesto esse, hein, de GCMs. Sei lá. Aguardemos. Até amanhã, se Deus quiser.